Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Caroline. E se você é novo por aqui, já se inscreve, já deixa seu like para não esquecer depois, hein? Hoje eu quero compartilhar com vocês como foi a mudança de cidade. Vou dar um resumão sobre a mudança. Para começar, desde que eu me lembro, assim, que eu me entendo por gente, que a gente fala essa frase, né? Eu sempre quis sair de Lençóis, sempre tive vontade, curiosidade, mas nunca com propósito, assim, eu falar assim, eu queria estudar em tal lugar, eu queria conhecer tal... Não, eu não tinha um propósito definido, mas eu sempre tive vontade, sonho de sair de Lençóis. Até que eu conheci o Matheus e vi aí a oportunidade. Mas ele gostou muito da região, então ele ficou morando, foi pra Lençóis, né? Outro dia falo sobre a nossa história, gente, porque ele é daqui da onde a gente tá morando e eu sou de Lençóis Paulista, é quase 400 km daqui. Então, Santa Branca e Lençóis Paulista. Deus conectou ali, mas eu deixei para outro vídeo. Mas vou tentar resumir sobre a mudança em si e focar nisso, tá? É, E aí, o que aconteceu? Ele passou no concurso, ele precisava estar mais próximo de São Paulo, Lençóis é bem mais longinho de São Paulo, e aqui é bem pertinho, coisa de 50 minutos de São Paulo. E aí, eu senti Deus falando que era hora da gente ir em outubro do ano passado. Mas, desde julho, eu já senti aquilo queimar mais forte no meu coração, que a gente tinha que mudar até dezembro. E em outubro eu senti isso, era a hora da gente ir. O que aconteceu pra gente mudar em outubro? Era pra gente ir em dezembro. Em outubro, surgiu uma oportunidade de emprego aqui pra cá, pra região. Ele conseguiu um emprego. A gente veio na entrevista em setembro, se eu não me engano, e aí deu tudo certo. Em outubro a gente ia voltar. E o cara ia segurar ali a vaga pra ele. Até então parecia que tava tudo, né, mil maravilhas, tudo dando certo. O concurso parecia que ia ser rápido, né, super rápido. E ia desenrolar rápido, né. Então, é isso, tá perfeito, tá tudo dando certo. Esse era o real propósito no nosso entendimento, né? Era pra gente vir por causa do concurso, enfim, era um sinal de que era pra gente vir. E eu senti mesmo Deus falando que era a hora da gente vir. E aí então, né, já começamos a receber algumas notícias que ia atrasar algumas coisas do processo ali. E aí a gente já percebeu, pera, né? Não era sobre isso. E nesse 1 ano e 1 mês, gente, a gente passou por várias situações que a gente não esperava. Quando a gente veio pra cá, a gente veio sem nada, né? Deus foi levantando pessoas, preparando coisas assim, móveis, eu falar, a gente veio sem nada, a gente só veio com roupa e sapato e alguns utensílios da cozinha que eu tinha, e alguma coberta ou outra. Mas eu ganhei bastante coisa da minha sogra, a gente foi conseguindo as coisas e tal. Tem algumas coisas pra gente comprar ainda, que a gente precisa comprar, né? Novo, novo, independente, tem que comprar. Tem algumas coisas pra resolver ainda. Nesse 1 ano, aconteceu muitos altos e baixos na nossa vida financeira. Mas, gente, em nenhum momento eu senti que não era pra gente estar aqui, sabe? Apesar de várias situações que a gente precisa resolver ainda, várias coisas que parece que fugiu do nosso controle, mesmo assim eu sinto uma paz tão grande de estar aqui, de ter decidido vir, de ter se posicionado e se movido pra vir, sabe? Eu não sei explicar, mas eu sinto muita paz. Eu sinto que é algo de Deus mesmo, sabe? Mesmo passando por algumas situações difíceis, eu sinto que é o lugar que Deus quer que eu esteja, sabe? E claro que existiu sim conversa da gente voltar para Lençóis, assim, umas 2, 3 vezes a gente cogitou sim voltar para Lençóis por algumas situações específicas, assim, da gravidez, o trabalho do Matheus, que estava meio complicado ali, ele teve que sair de uma empresa e foi para outra. Enfim, a gente tava meio ali que cogitando ir. Mas, gente, toda vez que a gente levantava, a minha sogra sabe disso, todo mundo que tá próximo sabe disso. Toda vez que a gente levanta o assunto de voltar para Lençóis Paulista, Deus revela algo, tipo, mostra que é aqui o nosso lugar nesse momento. Então, tipo assim, além de eu estar realizando um sonho de sair de Lençóis, além de eu estar apaixonada por essa região, eu não tenho que reclamar no momento, gente. Sério, eu estou amando morar aqui. Apesar de qualquer coisa à minha volta, o meu interno tem evoluído muito. E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Às vezes a nossa evolução não vai ser nos bens materiais, não vai ser visível às vezes a nossos olhos, mas você vai sentir, sabe? A sua mentalidade, a sua emocional. É, é surreal isso, gente. O espiritual, principalmente o espiritual, eu vejo como eu estava acomodada em Lençóis Paulista, sabe? Então eu creio que ele tem muitas coisas para fazer aqui ainda. E talvez seja aqui sim o nosso ponto final. Pode ser. Ou não. Ou depois de um tempo, talvez Deus fala, eu tenho um propósito para você em Lençóis, vocês vão retornar para lá. Gente, assim, no momento, eu não sinto nenhuma vontade de voltar para Lençóis. De verdade, não é falando assim, eu odeio Lençóis Paulista, eu nunca mais vou morar em Lençóis. Não, não é isso. Mas eu me vejo
numa fase assim, eu precisava passar por essa estação de mudança. Eu não sei explicar o porquê. Eu acho que só quem vive essa estação de mudar de cidade, mudar de ambiente, sabe? Mudar de, enfim, de qualquer coisa. Às vezes você mudar de bairro já vai mudar a sua estação ali. A gente precisa para evoluir. Sabe, eu vejo o quanto eu estava acomodada em muitas áreas lá em Lençóis. E se Deus não tivesse me trazido para essa experiência de mudança, talvez eu não teria me despertado em muitas coisas, sabe? Eu não sei. Eu acho que só quem muda mesmo, quem tem esse sentimento de que precisa mudar de cidade ou mudar de ambiente, vai entender o que eu tô falando, sabe? Essa sensação de transformação. Eu não sei, gente, parece que eu tava pesando um casulinho lá em Lençóis e eu precisava dessa estação me desafiando, sabe? Desafiar. Foi desafiador pra mim, gente. Eu não conhecia ninguém aqui, só a família do Matheus. Eu não tinha amigas aqui. Agora eu tenho sim, falar assim, pra contar no dedo, eu tenho algumas amigas que dá pra contar no dedo que eu encontrei aqui, que eu, na verdade, criei laços aqui, né? Conheci aqui e acabei criando um laço. É, Então, pra mim foi desafiador, gente. Eu não conhecia ninguém. Talvez, assim, a mudança que você vai ver na sua vida inicial, que é a mais importante, é interna. Talvez o seu externo ainda não esteja como você gostaria. Porque eu quero sim estar numa casa maior. Eu quero sim comprar minhas coisinhas ainda, conquistar minhas coisinhas fala pra casa, sabe, móveis, muitas coisas. E eu quero sim melhorar, né, ter um carro melhor. Quero sim, mas ao estar nessa estação, eu consegui entender que o mais importante que você precisa resolver na sua vida é o interno. Não adianta você conquistar o externo. E se o seu interno ainda não está resolvido, isso vai te prejudicar lá na frente. Uma hora ou outra, isso vai. É como se fosse uma bomba, sabe? Uma bomba relógio dentro de você. Se você não resolver o seu interno, não importa onde você esteja, não importa aquilo que você conquista de material, financeiro, não importa. Essa bomba uma hora explode. Então você precisa cuidar da sua mentalidade, do seu emocional, e principalmente, acima de qualquer coisa, do seu espiritual. Hoje, né, eu falei pra vocês que eu me sentia acomodada. Eu tava acomodada na igreja. E aqui eu não tô falando da igreja, não é falar mal da igreja, não tô aqui apontando igreja, né, comparando igrejas, não. Mas eu, eu estava acomodada naquela igreja, na igreja que eu ia em Lençóis. O Matheus também. Então, tipo assim, eu só percebi isso quando eu saí, sabe? Claro que eu tive momentos ali de, nossa, eu cresci muito ali, né, naquela igreja, eu me batizei ali, então conheci muita coisa ali, vivi muitas experiências lindas com Jesus, mas eu precisava, né, de um empurrãozinho. No final ali eu senti mesmo que tava alguma coisa errada, parece que eu não tava mesmo encaixando, sabe? E era Deus me preparando para estar nessa estação. Demorei um pouquinho para encontrar uma igreja aqui, mas Deus preparou também no tempo certo. Agora faz alguns meses que a gente está numa igreja e estamos muito felizes mesmo. Enfim, gente, mas com isso que eu estou compartilhando com vocês, eu não quero que você aí, talvez você nunca pensou em sair da sua cidade, talvez você não sinta que é algo pra você. Não tô aqui pra você comparar a minha vida com a tua, porque a minha história é diferente, não? A minha história talvez não vai ser igual à sua. Talvez aonde você está inserido é onde Deus quer que você esteja. Se você está em paz aí, mas você percebe que precisa evoluir em algo, não precisa necessariamente mudar de cidade para você despertar isso, sabe? Você pode fazer isso onde você estiver, sabe? Não se compare, não fica pensando, ah, agora eu preciso mudar de cidade para me evoluir, para me mudar. Não, não é sobre isso. É sobre viver aquilo que Deus tem para você. E principalmente agora, gente, eu estou distante, terceira gestação. A minha rede de apoio diminuiu muito. E isso foi uma das coisas que a gente pensou em voltar para Lençóis por causa de rede de apoio. Mas a minha maior rede de apoio, não importa onde eu esteja nesse mundo, a minha maior rede de apoio é Deus. E se eu precisar, Ele vai levantar mais pessoas do que qualquer lugar que eu possa estar, entendeu? Não é sobre família, não é sobre amigas, não é sobre isso. Não é sobre parentes, é sobre confiar em Deus. Então eu creio que a obediência tem muito isso, sabe? Eu estar aqui em obediência, ter permanecido aqui em obediência é um sinal muito grande de confiança em Deus. Eu estou confiando em Deus, estou confiando que eu estou cumprindo a vontade do Senhor, que eu estou no centro da vontade dele, que eu estou em obediência. E é isso que importa na nossa vida, sabe? Isso tem que estar acima de qualquer coisa, de qualquer opinião de pessoas que não entendem o propósito que Deus tem na sua vida. Às vezes tem pessoas que vai te limitar, jogar balde de água fria, tentar comparar onde você está, tentar olhar para sua vida e falar, apontar lá, ó, não conquistou nenhum bem material ainda. Ah lá, você acha que tá bem? As pessoas às vezes focam muito nisso, né? No material. Mas eu falei sobre isso com a minha mãe semana passada. E foi muito forte isso, porque enquanto eu conversava com ela, Deus falava isso no meu coração.
não é sobre bens materiais. O mais importante já tá sendo construído aqui dentro principalmente, gente. Eu não troco nada, gente, por dinheiro nenhum no mundo, a paz que eu tô sentindo, a evolução que eu estou vendo em mim e no meu marido. Enfim, gente, eu não troco por nada. Estou muito feliz, eu posso falar assim, Deus sabe do meu coração, né? Eu jamais mentiria sobre isso. E eu falo isso pra todo mundo, gente, tô muito feliz aqui. Claro, gente, lógico, óbvio que eu sinto falta da minha família, né? De estar perto, das minhas amigas. Mas, gente, eu não troco por nada. Eu não voltaria atrás. Eu não. Como que eu posso falar? Se eu tivesse a oportunidade, eu não deixaria de fazer tudo que eu fiz para estar aqui hoje, sabe? Não deixaria. Não, não mudaria nada, porque eu confio que Deus está trabalhando em cada coisinha que eu vivi até aqui. Muito obrigada por você que ficou até o final, por vocês que têm mandado mensagem pra mim, dado feedback. Eu tenho visto comentário, curtida, eu tô meio assim, falhando em responder os comentários, mas eu vou tentar dar uma olhada. Nem é muito comentário, mas eu estou vendo, gente, os comentários e eu vou responder vocês. Fico muito, muito feliz quando eu vejo, né, minha mãe, minhas tias, amigas que mandam mensagem falando que viu, que gostou, que curtiu já. Muito obrigada mesmo, gente, por esse incentivo no começo. Eu espero não parar com esse canal, a minha tendência é crescer, que Deus me direcione naquilo que Ele tem pra mim, gente. Eu estou em obediência também com o canal, porque Deus colocou pela segunda vez no meu coração de fazer isso. Eu não sei porquê, gente. Eu não sei se é sobre o canal mesmo, não sei se é sobre o YouTube, eu não sei se é algo que Ele quer usar lá na frente. Mas é isso, a gente tem que obedecer, mesmo quando a gente não entende, né? E engraçado que cada vez mais eu tô gostando mais de falar, de gravar. Antes pra mim era mais difícil, sabe? Eu tinha umas travas, mas eu não sei se vocês percebem, mas eu, assim, particularmente, mesmo que pequena, sabe? Eu percebo algumas travas sendo quebradas a cada vídeo. Mas é isso, gente. Tô muito feliz pelo terceiro vídeo do canal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.